Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Massulo e hoje nós iremos fazer uma massa para biscoito no sabor chocolate. Uma massa que particularmente eu acho muito saborosa e diferente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Então vamos ao vídeo? Para fazer a massa de biscoito sabor chocolate, você vai precisar de farinha de trigo, açúcar refinado, açúcar mascavo, chocolate ao leite derretido, cacau em pó, café solúvel, manteiga sem sal em temperatura ambiente, ovos, extrato de baunilha, extrato de amêndoas, ele é transparente, por isso que ele é meio ruim de enxergar. Fermento químico em pó e uma pitada de sal. O chocolate que eu estou usando aqui é o nobre, ou puro. Se você quiser, você pode utilizar o fracionado, mas eu indico utilizar o nobre ou puro. O café solúvel que eu estou utilizando aqui é o tradicional. Tem marcas que você vai achar forte, extra forte ou tradicional. O meu é o tradicional, pois o extra forte ou forte pode amargar a sua massa. O intuito do café solúvel nesta preparação não é ficar um sabor acentuado, e sim se harmonizar aos demais ingredientes da receita, resultando em uma massa com sabor diferenciado. Caso você queira substituir o cacau em pó por chocolate em pó, você pode. Eu só não indico achocolatado. Caso você não queira utilizar o extrato de amêndoas, você pode retirar da preparação. Mas uma sugestão é, a primeira vez que você for fazer essa massa, faça com todos esses ingredientes que eu mencionei aqui. E aí depois você pode estar ajustando de acordo com o seu paladar. O batedor que iremos utilizar é o raquete. Então, eu irei colocar toda a manteiga em temperatura ambiente. Vou misturar o açúcar refinado. E bater. A velocidade é média. Agora que a manteiga e o açúcar refinado estão misturados, eu vou concentrar essa mistura no centro do bowl e adicionar o açúcar mascavo. Agora eu vou adicionar o açúcar mascavo. Velocidade média, de novo. Eu vou bater até dar uma leve esbranquiçada. Neste caso, como tem o açúcar mascavo, a massa vai ficar um pouco mais escura, mas você vai notar que vai dar uma leve esbranquiçada.
Então, eu bati a manteiga e os açúcares. Ficou em média batendo 3 minutos. Ele deu uma leve esbranquiçada. Ficou uma mistura cremosa. Agora eu vou concentrar novamente essa mistura no centro do bowl. Agora eu vou adicionar o extrato de baunilha e o extrato de amêndoas. Como eu tenho 2 extratos de sabores diferentes, eu vou fazer assim. Primeiro eu vou colocar na mistura com manteiga e açúcares o extrato de amêndoa. Ele transparente, é um pouco ruim de ver. E bater por alguns segundos, só para dar uma misturada. Agora que misturou, eu vou adicionar o extrato de baunilha com os ovos. Dá uma mexida. E irei adicionar na batedeira. Vou bater mais um pouco para os ingredientes se misturarem em velocidade média. Antes de acrescentar o cacau em pó e o café solúvel, eu irei acrescentar o chocolate ao leite derretido. Eu derreti no micro-ondas em potência média de 20 em 20 segundos e eu mexi esse chocolate a cada intervalo. Eu fiz isso uns 2, 3 minutos antes de entrar aqui na preparação para ele não entrar morno, para ele dar uma esfriada. Então, eu vou colocar todo o chocolate. Então, depois que adicionar o chocolate ao leite derretido e ele ficar homogeneizado na massa, eu vou adicionar o cacau em pó e o café solúvel em uma adição só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o café junto com o cacau, assim, e vou fazer uma única adição. Eu vou misturar um pouquinho com a espátula para quando começar o batimento não subir o pó do cacau em pó. Não fazer bagunça na cozinha. E vou colocar em velocidade média. Eu bati por alguns segundos somente para homogeneizar. Agora, iremos acrescentar a farinha, o fermento químico em pó e a pitada de sal. Eu já misturei o fermento químico em pó e a pitada de sal na farinha, mexi e agora eu vou colocar na batedeira. Eu vou adicionar a farinha na preparação em 3 adições.
Eu vou colocar mais um pouco de farinha. E agora vou colocar a última parte da farinha. Então, a nossa massa de biscoito sabor chocolate ficou assim. Eu vou pegar um pouquinho para vocês verem. Ela ficou assim. Vocês podem perceber que ela não gruda na mão. Se por acaso você perceber que ela está um pouco grudenta, é só adicionar um pouquinho de farinha. Então, você vai adicionando aos poucos. Então, ela ficou assim. Agora, eu vou dividir essa massa e vou embrulhar no papel filme e etiquetar. Se você for usar no mesmo dia ou no dia seguinte, você pode colocar essa massa na geladeira. Se por acaso você for demorar um pouquinho para utilizar, mais de 2 dias, por exemplo, você vai congelar essa massa e você vai retirar do freezer a massa mais ou menos 1 hora antes de começar a utilizar. Então, as massas já estão etiquetadas e embaladas em papel filme. Você pode congelar as massas por 3 meses. O rendimento de uma receita de massa para biscoito sabor chocolate é de 1 kg e 138 gramas. Então, aqui está a massa para biscoito sabor chocolate que fizemos anteriormente. Hoje já é outro dia, então essa massa foi congelada e agora nós iremos abrir. O tempo de descongelamento varia de acordo com a temperatura que está o dia. A técnica de abrir, cortar e assar o biscoito eu já ensinei em vídeos anteriores, é a mesma técnica. Eu só ajeito a massa aqui, nós não vamos sovar a massa porque nós não queremos ativar o glúten, senão fica uma massa elástica. Você abre e ela volta. Então, eu só ajeitei ela aqui no plástico e vou abrir agora. Eu já separei os cortadores que eu irei utilizar, um pouquinho de farinha de trigo e já passei o desmoldante na assadeira. Caso você não tenha o desmoldante, você pode utilizar óleo de cozinha. Tanto o desmoldante quanto o óleo de cozinha em pequena quantidade, porque nós não queremos que o biscoito absorva essa gordura. Então, os biscoitos cortados ficaram assim. Lembrando que todos os biscoitos devem ter tamanhos aproximados ou iguais, pois o tempo de forno vai ser o mesmo. Mesmo que eles tenham formatos diferentes, eles precisam ter tamanhos parecidos ou iguais. Agora eu vou levar essa assadeira para gelar antes de assar, para o biscoito não deformar na hora de assar. Eu posso levar
tanto na geladeira quanto no freezer. Se você tiver espaço no seu freezer, pode colocar no freezer, porque o tempo vai ser muito mais rápido. Vai ser mais ou menos 1/3 do tempo do que você deixaria na geladeira. Por exemplo, se você deixar na geladeira por 15 minutos, no freezer em 5 minutos já está firme para ser assado. Isso tanto com a massa de biscoito crua cortada, quanto a massa de biscoito crua aberta, antes de cortar. Então, os biscoitos já estão gelados, agora eu irei levá-los para o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. A massa de chocolate assada ficou assim. Agora eu vou remover os biscoitos da assadeira e vou colocar numa grade. Essa espátula aqui, ela é de plástico, porém ela é de um material que aguenta altas temperaturas. Mas você pode utilizar qualquer espátula que você tiver na sua casa, desde que aguente altas temperaturas. Então, você pode usar essa ou essa. Ou assim, o que você tiver na sua casa. E antes de encerrarmos o vídeo, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu vou falar um pouco sobre a batedeira. Eu recebo diversas perguntas sobre batedeira. Queria esclarecer aqui um pouquinho para vocês. Você pode bater a massa de biscoito tanto na batedeira planetária, quanto naquela batedeira convencional, aquela batedeira tradicional que tem 2 batedores. A única diferença vai ser que naquela batedeira tradicional, que tem os 2 batedores, você vai iniciar o batimento dos ingredientes na batedeira. E quando você perceber que a batedeira já está sem força para bater, que geralmente acontece na hora de acrescentar a farinha com o fermento, você vai desligar a batedeira e vai continuar a agregar os demais ingredientes manualmente. E se você quiser também, você pode fazer todo o preparo da massa manualmente. Você vai demorar mais tempo e vai cansar mais o braço, mas você vai conseguir fazer também. Agora irei falar um pouco sobre o forno. Os biscoitos de chocolate, eles tendem a ser mais secos e endurecidos. Por essa razão, eles devem ficar menos tempo que os biscoitos tradicionais, como de baunilha ou biscoito de canela. No meu forno, os biscoitos de chocolate ficam em torno de 15 minutos. E o de canela ou de baunilha ficam em torno de 23 minutos. Ou seja, os biscoitos de chocolate ficam 8 minutos a menos do que os biscoitos tradicionais no sabor de canela ou no sabor de baunilha. Essa massa não pode ficar com a borda dourada. Você vai ter que retirar do forno ela assada, porém antes de começar a dourar em volta. E o próximo tópico que eu irei falar é sobre os copos e as colheres medida. As receitas que eu passo aqui geralmente são em peso. Ou seja, eu pego os ingredientes e peso na balança. Porém, como eu sei que muitas pessoas não têm balança em casa, eu passo para a medida caseira, que é o copo e as colheres. Então, você sempre deve usar tanto o copo quanto as colheres medidas do mesmo joguinho. Então, o copo você vai usar todos do mesmo jogo que você tiver em casa. E as colheres também, vocês irão utilizar todas do mesmo jogo. Pois de uma marca para outra, pode influenciar na quantidade e no preparo final da sua massa. Mas o ideal é que você utilize uma balança para padronizar a sua receita. Ou seja, sempre que você for fazer a receita, ela vai ficar do mesmo jeito, porque você vai utilizar peso e não o copo
ou a colher medida. Porque o copo e a colher medida, às vezes, você pode pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos e vai dar uma diferença tanto no sabor quanto na textura. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, pois é muito importante para me ajudar na divulgação. E caso ainda você não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso à informação. E até o próximo vídeo.